De novo estamos chegando na casa dos irmãos e amigos. Queremos agradecer por vocês sempre estarem nos sintonizando e quero nesta oportunidade agradecer principalmente ao irmão Gessé, irmã Nelly, pela amizade deles e porque sempre nos escutam a palavra de Deus que ministramos. Também a Gabriela, filha da irmã Noelite, uma alegria saber que tu está nos escutando. Quero agradecer também a Lília, mãe da Vitória. Deus abençoe vocês e lhe dê muita graça e muita vitória em todas as coisas. Quero agradecer principalmente ao irmão Idalino, que agora está hospitalizado no Hospital Cristo Redentor. Estamos orando por ti para que possa restaurar a tua saúde rapidamente e poder voltar para casa. Também quero agradecer principalmente ao meu amigo Sérgio Francisco da Silveira e a irmã Nilma, que estiveram com nós na época mais terrível que a gente passou no altiplano boliviano. Quando eu fico me lembrando dos anos que passamos lá em La Paz e ele na cidade de Oruro, e convivemos com 12 golpes de Estado naquele país, o único calor humano que a gente sentia era a amizade do Sérgio e da Nilma e das suas filhas, da sua família. Obrigado por vocês terem estado com nós naquela época lá. E Deus abençoe vocês. Sempre temos orado por vocês, pelos seus filhos, pelos seus netos, para que Deus abençoe vocês ricamente. E o que mais me impressionou é que tu voltou para a Bolívia e ficou lá até o dia de hoje. Deus te ajude e te dê graça em todas as coisas. O Senhor abençoe todos os nossos amigos que sempre nos motivam, nos incentivam a trazer uma palavra de Deus. Ao meu filho, que está na cidade de Veranópolis, que sempre também nos escuta, obrigado. Deus abençoe ele, a Caroline. Deus dê vitória para eles e a sua família. Ajude eles em todas as coisas. Hoje nós queremos trazer uma palavra de Deus. Não sei se os amigos já leram um pequeno livro, um livro chamado... Esse livro foi vendido 120 milhões de exemplares no mundo. Quem mexeu no meu queijo? É uma história muito simples, muito comum, mas tem uma reflexão tremenda. Quem mexeu no meu queijo conta a história, vamos dizer, uma história que pode ter acontecido com qualquer um de nós. 2 homenzinhos e 2 ratos viviam em um lugar. Todos os dias de manhã, os homenzinhos e os ratos iam a um determinado depósito para adquirir o queijo, buscar o queijo que eles precisavam para se alimentar. Os 2 homenzinhos e os 2 ratos sempre seguiam o mesmo lugar. E aí um dia eles chegaram lá no depósito do queijo e eles ficaram impressionados, porque repetidamente o depósito de queijo começou a diminuir o queijo e um dia eles chegaram e já não tinha mais queijo. Como os ratos só seguiam pelo instinto de sobrevivência, não ficam racionando, simplesmente pensando nas coisas, os ratos imediatamente começaram a procurar outros lugares onde encontrasse o queijo. Mas os homenzinhos, cheios de lógica, cheios de razão, cada manhã voltavam àquele lugar para conseguir adquirir o queijo. Mas não tinha mais. Aí lá pelo 3º dia, os 2 homenzinhos já estavam com fome. Não tinha mais queijo. E eles só se perguntavam, quem mexeu no nosso queijo? Eles sabiam que o queijo estava ali todas as manhãs, mas agora não tinha mais. Bem, aqueles 2 homenzinhos seguiram vindo, e vindo 3 dias, 4 dias, até que a fome, um deles falou para o outro, eu acho que os ratos encontraram o queijo em outro lugar. Nós devemos seguir como eles, ir procurar nos labirintos para ver se achamos outro lugar que tenha queijo. Aí um dos homenzinhos disse, bem, eu não vou, eu só sei vir aqui buscar queijo. Se não tem aqui, bom, se você não tiver aqui, você vai morrer de fome aqui. Eu vou sair nos labirintos e procurar, vou seguir as pistas que os ratos deixaram e vou procurar o queijo. Ele imediatamente saiu
pelos labirintos e começou a encontrar migalhas de queijo que os ratos deixavam. Ele disse: se os ratos encontraram migalha, é porque encontraram queijo. E ele seguiu procurando. E à medida que ele adentrava-se nos labirintos procurando o queijo, ele pensou: bem, meu amigo pode ser que volte, venha atrás de mim. E eu vou deixar para ele mensagens para que ele possa seguir o meu caminho até encontrar queijo. Aí ele deixou escrito nas paredes do labirinto, o primeiro pensamento dele: o que eu faria se não tivesse medo? Sabe que o medo é uma trava, é o empecilho. As pessoas não avançam por medo. Ele se perguntou: o que eu faria se não tivesse medo? Será que eu não teria tido iniciativa diferente? Será que eu não teria criado outras oportunidades para que encontrasse queijo em outros lugares? Será que eu só ficaria esperando todos os dias que o queijo estivesse naquele lugar? Enquanto ele se perguntava o que eu faria se não tivesse medo, ele adentrou-se no labirinto procurando encontrar outro lugar que tivesse queijo. Não sei se o amigo já pensou um pouco. Quantas vezes nós na vida perdemos grandes oportunidades de prosperar, porque as oportunidades elas sempre vêm escondidas atrás de trabalhos difíceis, atrás de muitos trabalhos, muitas coisas difíceis. Ali está escondida a oportunidade. O grande pregador do século XX, Billy Graham, foi um dos homens que mais teve influência nos nossos dias. Billy Graham, ele pregou na Coreia do Sul para 1.100.000 pessoas. Foi a maior reunião evangélica de todos os tempos naquele país da Coreia e em toda a Ásia. Nunca mais se reuniu 1.100.000 pessoas para escutar a pregação de Billy Graham. Era tanta gente que eles tiveram que conseguir um aeroporto que estava desativado para reunir a massa de gente naquele lugar. Billy Graham teve uma influência tremenda, mas um dia perguntou um jornalista para o Billy Graham: o senhor tem coragem? O senhor poderia ser martirizado? O senhor daria a sua vida pelo Evangelho, pela causa que o senhor defende? O senhor tem coragem para ser martirizado, sofrer o martírio como os santos do passado? E Billy Graham respondeu para aquele jornalista: no momento, eu não estou preparado para sofrer o martírio, mas uma coisa eu sei: se eu tiver que passar por isso, Deus vai me dar graça. Billy Graham disse: nós precisamos da graça de Deus, não é só para ser salvo. Nós precisamos da graça de Deus para viver cada dia. E se tiver que enfrentar doenças incuráveis, como câncer, nós precisamos da graça. Até para enfrentar a morte e sair desta vida para entrar para o céu, você precisa de muita graça. E disse Billy Graham: se eu tivesse que ser martirizado, eu sei que Deus me daria graça para suportar. Amigo, o que Billy Graham disse é que as palavras que Deus disse para o apóstolo São Paulo: te basta a minha graça. A graça de Deus é suficiente, é poderosa para nós passarmos pela vida e irmos vivendo cada momento. Na década de 2000, Billy Graham, a última campanha que ele fez aqui no Brasil, foi através dos canais de televisão. Naqueles dias ainda não tinha internet, não tinha celular, era só os canais pagos. Billy Graham, ele fez uma campanha chamada Projeto Mateus, Minha Esperança. Eu apoiei esse projeto e trabalhamos muito na nossa igreja com o Projeto Mateus. O Projeto Mateus era reunir as famílias num sábado e num domingo que Billy Graham iria pregar pelos canais de televisão.
Se reunia 5, 6 famílias em cada casa para ouvir a mensagem. Era para convidar pessoas não crentes para ouvir a mensagem de Billy Graham. Numa determinada bairro do nosso lugar, nós não tínhamos, as casas dos irmãos eram muito pequenas, eram pequenos apartamentos. Mas um dos irmãos teve a criatividade de procurar uma associação dos moradores, conseguir aquela associação e colocar lá uma televisão ampliada com telão para ouvir Billy Graham. E ele pregou sábado e domingo. Nos 2 cultos de sábado e domingo, na pregação de Billy Graham, tinha-se mais de 50 pessoas naquela associação de moradores. Você sabe que a importância da mensagem de Billy Graham foi tanto que só naqueles 2 dias se fundou uma igreja naquele lugar. Claro que depois colocamos um obreiro responsável naquele lugar e os cultos seguiram naquela associação. E em breve nós compramos um terreno, uma propriedade e construímos uma grande igreja naquele lugar. Até hoje tem esta igreja com um salão ao lado. Deus abençoou muito aquele trabalho. Hoje deve ser mais de 100 pessoas no Projeto Mateus. Pense um pouco a importância da pregação. Sabe que os 5 medos principais que as pessoas têm, nós temos medo da morte, medo da velhice, medo de passar fome, medo de perder o emprego, medo de perder a quem amamos, a família, a esposa, filhos. Os medos principais são estes. Quando nós conseguimos, o homenzinho deixou escrito no labirinto: o que eu faria se não tivesse medo? Medo da velhice. Ninguém deve ter medo da velhice. A velhice é um privilégio. Se você não quer ficar velho, você tem que morrer cedo. E se você não quer morrer cedo, você vai ficar velho. O que nós precisamos é envelhecer sem doença, sem enfermidade. E para envelhecer sem doenças e sem enfermidade, não devemos nos expor a vícios como cigarro, bebida, cachaça, mulherada, jogos e orgias e malgastar a nossa vida. A vida é um dom precioso. Se você não quer morrer cedo, você vai ficar velho. E para você ficar velho com saúde, você precisa saber viver. Vença os teus medos. Medo da morte. Ninguém deve ter medo da morte se você já morreu. Paulo diz assim: se você está em Cristo, nova criatura é. Você já morreu para a vida velha. A tua vida velha foi sepultada pelo batismo nas águas em Cristo. E agora tu está vivendo uma vida nova em comunhão com Deus. Tem muitos cristãos que até dizem: eu tenho tantos anos, mas como nascido de novo, é só tantos anos que eu nasci de novo, conheci a Cristo, morri para todos os vícios, para todas as coisas ruins. Então pense um pouco, amigo. Ninguém deve ter medo da morte se já morreu. Se você já morreu para as trevas, para o mundo, para vícios, viva para Deus e viva uma vida cheia, realizada, com graça, com força, cada dia. Medo das doenças, das enfermidades, aquilo que Deus disse para Paulo: te basta a minha graça. E quero que você se lembre, quando Paulo ouviu estas palavras de Cristo, foi que ele orou a Deus 3 vezes por uma doença que ele tinha, uma enfermidade. Uns dizem que era um problema de visão, outros dizem que era constante dores no estômago. Outros dizem que ele tinha ficado corcundo. Algumas imagens antigas de Paulo pinta ele como um corcundo, isto é, uma coluna meio afetada. Não importa o que era, mas Deus disse para ele: te basta a minha graça. E o mais incrível é que Paulo não morreu daquela situação. Ele veio morrer martirizado, guilhotinado lá na cidade de Roma. Até o dia de hoje, em Roma tem um lugar chamado as Três Fontes.
neste lugar das Três Fontes, em Roma, diz que quando cortaram a cabeça de Paulo, a primeira vez que a cabeça saltou no lugar que ela caiu, abriu-se uma fonte. A cabeça saltou uma segunda vez e de novo surgiu uma segunda fonte. E a cabeça ainda saltou uma terceira vez e surgiu uma terceira fonte. Então, até os dias de hoje, existe um lugar em Roma chamado as Três Fontes, onde Paulo foi martirizado. Mas o que Paulo ouviu de Deus é: a minha graça te basta. Amigo, talvez você esteja passando por desemprego, por situação. Este livrinho, Quem Mexeu no Meu Queijo? O queijo é o nosso relacionamento. O queijo é o nosso emprego. O queijo é a nossa família. Às vezes nós não entendemos por que cargas d'água ficamos desempregados ou porque a família é atingida por doenças, por enfermidades ou até mesmo por separação. Mas tem pessoas que vão querer mexer no teu queijo. Pense um pouco nas palavras que aquele homenzinho, a segunda mensagem que ele escreveu no labirinto é: como eu não vi que o queijo estava diminuindo. Ele estava diminuindo e eu não estava me percebendo. Amigo, sempre começa a acontecer alguma coisa nas famílias, no emprego, que as pessoas não se dão conta. Por exemplo, você tem que se dar conta se o teu patrão, se os donos da empresa estão gastando mais do que ganham. Estão gastando em jogo, em orgia, em mulheres. Estas coisas logo vai fazer com que a empresa vai vir ao fracasso, à derrota. E isso vai produzir um desemprego em ti e na tua família. Às vezes, se nós nos damos conta das coisas que começam a acontecer, nos precavemos, já nos preparamos. Eu ouvi de um senhor que era membro da igreja, e ele contando que ele não se deu conta, mas um dia o patrão chamou ele e despediu ele, mandou ele para a rua. Ele recebeu a indenização, ele pegou o dinheirinho, comprou um apartamento e saiu. Diz ele assim: meu Deus, eu saí arrasado. Mas 3 meses depois eu me encontrei com os amigos que trabalhavam comigo naquela empresa e diziam para mim: feliz foi tu. Tu foi o único que recebeu a indenização. Tu foi o único que recebeu o seguro-desemprego. Nós, quando saímos, não tinha mais nada. Nós temos que monitorar os acontecimentos. Quando nós ficamos monitorando as coisas, se as pessoas estão gastando mais do que ganha em orgia, em mulheres, em jogos, logo vai acontecer problemas naquela empresa. Pense um pouco, amigo. Este pequeno livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, ele diz que muitas vezes na nossa vida alguém pode mexer no nosso queijo. Até no relacionamento familiar, esposa, esposo, a infidelidade conjugal pode ser uma coisa que venha para desgraçar, mas você precisa ter a esperança. A mensagem de Billy Graham, minha esperança. Quando ele pregou esta palavra, minha esperança, foi uma motivação tremenda. Nós, no Brasil, naquela época, estava passando uma época muito calamitosa. Mas aquela mensagem de esperança de Billy Graham trouxe um novo fôlego, uma nova esperança para o nosso povo. Nos dias de hoje, nós também precisamos de ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem que vai dar certo, uma mensagem que as coisas ruins vão passar e desemprego, coisas ruins, simplesmente têm fim. Pense um pouco. Deus nos ama e Deus quer o nosso melhor. Deus é o mais interessado na nossa prosperidade. Esta expressão, se você não leu esse livro, eu te aconselho a ler. Quem mexeu no meu queijo? Dá para pessoas que estão passando, compra e dá um presente para um amigo que talvez perdeu o emprego, para uma pessoa que perdeu a família. Às vezes houve uma separação, esposo, esposa, e as situações estão muito calamitosas. Quem mexeu no meu queijo, ele te dá um norte, ele te dá um horizonte.
Ele simplesmente ensina que as pessoas, por exemplo, os ratos eram mais sábios que os homenzinhos, porque eles não se guiavam por lógica, eles não se guiavam por razão, eles se guiavam por instinto. Mas nós não nos guiamos por instinto, nós nos guiamos por lógica, por razão. E às vezes a lógica, quando você começa a pensar, aquilo te fere muito. Eu quero orar por ti nesta manhã, pedir que o Senhor te abençoe, que o Senhor te mostre um norte, mas que o Senhor te dê esperança, o Senhor te dê graça para sair dessa situação. Fecha os teus olhos lá no teu lar, se você está doente, se você está preocupado com coisas negativas, coloca a mão sobre o teu coração e peça que Deus te dê tranquilidade, que Deus te dê paz, que Deus te ajude para que você possa compreender as coisas que estão acontecendo. Oramos, querido Deus e Pai. Obrigado, Senhor, pelos amigos, pelos irmãos que estão nos sintonizando, ouvindo a palavra nesta manhã. Talvez mexeram no queijo dele, talvez eles perderam o emprego, talvez houve lutas e provas, mas mostra para eles que ainda há uma esperança. Tu dissesse para o Paulo: te basta a minha graça. Deus pode nos dar graça. O Senhor dá graça para os nossos irmãos, os nossos amigos, para que eles superem todas essas situações, estas coisas, e venham ter dias de vitória e de alegria no futuro. Imploramos a tua bênção sobre aqueles que estão doentes. Cura eles, Moidalino, que está ali hospitalizado. Restaura o teu servo para que em breve possa vir para casa. Obrigado, Senhor, pela Lília, que também entrou em contato com nós. Abençoa ela e a Vitória. Deus ajuda. Em nome de Jesus te pedimos a tua bênção agora e sempre. Amém. Voltaremos amanhã, neste mesmo ponto, neste mesmo lugar, neste mesmo horário, e desejamos que Deus te abençoe. Sempre sábados e domingo estamos nos trazendo uma palavra de reflexão para que as pessoas possam aprender a viver uma vida melhor. Vença os medos. Os medos são naturais. Todo ser humano tem medo. Mas quando você supera os teus medos, você vive muito feliz. O Senhor te abençoe e te guarde. Levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Obrigado.